Oi, sou a Jerusa, já estou com vocês para iniciar uma receita. Para começar essa receita, eu tenho aqui uma xícara de açúcar e eu vou colocar, e aqui eu tenho leite, 40 ml de leite, eu vou jogar aqui dentro para hidratar esse açúcar. Deixar assim, vou reservar. Aqui eu tenho 5 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E eu vou colocar aqui um ovo. Aqui eu tenho também manteiga ou margarina, uma colher de sopa. Você pode usar manteiga ou margarina. Aqui eu tenho leite de coco. Vou colocar também aqui 130 ml de leite de coco. Agora eu vou começar a mexer com as mãos. Aqui eu vou colocar uma colher de chá bem cheia de sal. O açúcar ficou assim, ó, bem derretido. É açúcar normal. Açúcar refinado. Só que eu hidratei ele um pouquinho com leite, que daí ele fica sem carocinho nenhum, fica bem derretidinho. Pra gente colocar aqui na receita. Essa receita é de bolacha, como é que é mesmo, Antônio? 7 capas. Bolacha, 7 capas. Nós estamos fazendo aqui. Pronto, tiramos tudo. Agora aqui eu tenho leite de coco reservado e vou acrescentando aos poucos assim, ó. Vou misturando aqui essa massa até ela dar o ponto. Para dar o ponto nessa massa, para ela ficar assim, ó. Eu usei mais 150 ml de leite de coco. Então, na primeira parte eu usei uma quantidade e agora para dar o ponto, outra quantidade. Todos vão ficar marcados na descrição do vídeo. Agora eu vou colocar aqui no tapete para trabalhar essa massa. Vou pegar um pouco de farinha de trigo aqui. E agora tá vendo? A massa ela não é tão pesada, ela é levinha. Na hora de colocar o leite de coco, você tem que ir observando, porque dependendo da farinha de trigo, da marca da farinha de trigo, pode ir mais leite ou menos leite de coco. Pronto, aqui a massa já ficou assim. E eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos sovando. Tem que sovar bem, viu? Tem que sovar bem. Se você tiver... Aqui nós estamos fazendo assim manualmente, porque tem pessoas que não têm o cilindro. Mas se você tiver o cilindro, se você tiver aquela batedeira que bate massa pesada, você pode fazer, que dá certo também. Então agora eu vou deixar essa massa descansando. Por aproximadamente, vou deixar aqui mesmo no tapete, uns 30 minutos. Vou fazer isso aqui, ó. Já volto com vocês.
Agora eu vou fazer a farofa, que vai ser colocada naquela massa para folhear aquela massa. Então aqui eu tenho 200 gramas de amido de milho. Vou colocar 4 colheres de manteiga ou margarina. E aqui eu tenho fermento para bolo, uma colherinha de chá bem cheinha. Agora tem que mexer com as mãos aqui. Fazer uma farofinha com isso aqui. Eu acrescentei aqui mais uma colher de manteiga, porque eu senti que a massa estava meio seca. Porque depende muito da marca, né, do amido de milho. Tem uns que requer menos ou mais. Então, nesse aqui eu senti que estava meio sequinho. Eu acrescentei mais uma colher. Então, foram quantas, Antônio? 5 colheres, 5 colheres de manteiga. Eu vou deixar tudo lá anotadinho na descrição do vídeo. Pronto, ficou assim, ó. Não pode passar demais, senão vira um creme. Tem que ficar uma farofa solta assim. Então é isso. Agora vamos reservar e aguardar pra gente continuar a receita. Pronto, já ficou aqui meia hora. A massa fica bem levinha assim. Vou tirar toda a farinha de trigo. E agora a gente não vai usar mais farinha de trigo nessa massa. Então eu coloquei essa massa aqui. Eu passei óleo na bancada. Essa aqui é uma bancada onde eu faço os meus trabalhos também culinários. Então, essa bancada é limpinha. E agora eu vou abrir essa massa. Vamos abrindo a massa aqui, ó. Procurando fazer ela ficar um pouquinho. Pronto, já abri a massa assim, ó. E eu vou colocar agora essa farinha, essa farofa, quer dizer, essa farofa aqui por cima. Eu vou dividir aqui, ó. Eu coloquei uma vez e aqui eu vou dividir em mais 2 vezes. Agora eu vou jogar essa massa aqui por cima. Vou fechar bem aqui, ó. É importante que feche bem as laterais. Sempre escapa alguma coisinha pra fora, mas... apertar. Aqui eu vou tirar o ar. Vou apertando assim. Tirando todo o ar daqui, ó. Depois eu fecho. Eu vou apertando assim com o rolo. Agora eu vou dobrar assim, ó. Vou continuar amassando aqui. Pra unir bem essa mistura. Agora eu vou colocar a outra metade, viu como tem que fazer? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem que unir primeiro, ó. Viu que ficou lisinho aqui, ó. Aderiu bem o amido, essa farofa, né, que a gente fez.
na massa. Não pode estar jogando assim, sem apertar. Então, vamos lá para mais outra etapa. Essa aqui eu vou dividir em 2 vezes. Essa aqui e mais uma. Agora eu vou fazer mais outra dobra. Do mesmo jeito. Essa é a segunda vez. Espalhando assim bem, pra ficar todo lugar com a mesma quantia de massa. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou prendendo aqui dos lados. Sair um pouquinho pra sair assim, não tem problema. Apertando aqui, tirando todo o ar. E a última etapa é a mesma coisa, tá? Não precisa mostrar pra vocês, porque é só seguir. Vai ser do mesmo jeitinho aqui. Pronto, tirou todo o ar da massa. Agora nós vamos... Pronto, aqui já é a última. Foram 3 dobras. Essa aqui é a terceira. Opa! Tô um pouco aqui. Não tem problema. Isso aqui que fez assim não tem problema não. É porque grudou um pouco aqui, porque tem que ter óleo aqui. Na hora que a gente tava esticando, ela pegou um pouquinho. Mas não tem problema, porque nós vamos passar o rolo aqui e vai misturar, se mistura tudo com a massa. Então, vamos prosseguindo aqui. Aqui já é a última. Essa é a última camada. Então, já vamos... Bom, já estiquei a massa assim, agora eu vou dobrar. Não esquecendo de passar óleo na bancada. Mais pra cá. Agora vamos pegar o rolo e vamos fazer isso. Mais outra dobra. Pronto, e passando o rolo assim na massa. Pronto, agora eu vou dobrar a última dobra. Tem que sempre fazer de tudo para manter essa padronização aqui, ó. Não pode deixar cheio de pontas assim, porque fica difícil você dobrar uma em cima da outra, porque essas dobras tem que ser uma em cima da outra. Pronto, agora, a partir de agora, eu vou jogar um pouco de farinha de trigo por cima, para passar o rolo. Agora eu vou cortar esse lado da dobra. Aqui tem uma dobra que eu dobrei a massa pra cá. Aí eu vou tirar somente esse pedacinho aqui. Vou tirando assim, ó. Vou tirar aqui também. Essa massa ainda aproveita pra fazer uma outra coisa. Esse lado também vou igualar aqui. Então, aqui eu já marquei as bolachas. É importante que você marque, tem uma medida para ter uma base, né? Aproximadamente. Eu fiz uma medida aqui e essa medida eu vou cortar. Vou dividir aqui ao meio. Pronto. Cortei aqui ao meio, agora eu vou cortar assim. Esse é o tamanho da bolacha que eu vou fazer.
Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Pronto, as bolachas bolacha folhada, não, bolacha 7 capas já estão prontas. O forno, Antônio? Tá aquecido a 180 graus. 180 graus. Vamos levar para assar e já voltamos com o resultado para todos vocês. Já estão prontinhas aqui as bolachas 7 capas. Gente, olha para isso. Bonita, né, Antônio? Bonita mesmo. Olha que linda. É uma bolacha que ela não é tão simples de fazer, mas que vale a pena fazer, até para você vender. É uma bolacha cara no mercado. Quem compra essa bolacha sabe que ela não é uma bolacha assim tão baratinha, mas vale a pena porque ela é muito gostosa. Então é isso, vou mostrar para vocês aqui, ó. É uma bolacha delicada. Olha aqui, ó, as capinhas, coisa mais linda. Olha para isso, gente. Bem assadinha embaixo, ó. Opa. Aqui. Então, essa daqui foi uma sobrinha de massa e eu vou mostrar pra vocês como que fica. Deixa eu quebrar aqui no cantinho, deixa eu quebrar aqui na tábua pra me espalhar aqui. Porque essa bolacha, ela é bem delicada mesmo. Olha só. Tá vendo, ó? Dá uma olhada pra isso. Chega, cai, ó. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Como eu mostrei pra vocês, as casquinhas, chega... Olha o barulhinho, ó. Chega, desmancha. Prontinho aqui a bolacha 7 capas. Se você for fazer, acompanhe o passo a passo direitinho. Todos os passos você acompanhe no vídeo inteirinho para que dê certo a sua receita. Então é isso. Foi isso. Ficou uma hora no forno para assar. Assar com calma, a 180 graus. Foi isso, Antônio? Foi. Ela tem que ser assada com calma direitinho para não ficar crua pelo meio. Então é isso, pessoal. Fica essa deliciosa receita. Vamos dar tchau, Antônio. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.